Estimados irmãos e irmãs, no Salvador Jesus, a palavra de Deus diz para nós: Hosana ao filho de Davi. Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. Com estas palavras do evangelista Mateus, no capítulo 21, versículo 9, chamamos a todos que estão conosco online em mais este culto de forma virtual e pedimos a bênção de Deus para este momento em que queremos louvar a Deus, agradecer a Deus, render-lhes culto e também receber dele amparo, consolo, orientação
e fortalecimento da nossa fé por meio da Tua Santa Palavra. As leituras deste final de semana este que celebramos o Domingo de Ramos, temos como temática do culto: corações apertados podem confiar na promessa divina. Temática esta que o pastor Valdir Lopes Júnior trará para nós no momento da mensagem, palavra de Deus para nos confortar, nos consolar e nos aliviar neste momento de incertezas e de aflição que muitos de nós estamos vivenciando. A todos os irmãos da Congregação da Redenção, a todos os irmãos da Congregação Sião do Laranjal e a todos vocês que estão conosco, então, muito bem-vindos mais uma vez, e queremos iniciar este culto em nome do Deus triuno. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. É o momento de nós achegarmos diante de Deus e entregarmos a Ele tudo aquilo que nos pesa, tudo aquilo que nos faz sofrer por consequência do nosso pecado. E em sincero arrependimento, convido a você que está conosco neste culto a ler, conforme a projeção, a confissão dos nossos pecados. Ó Senhor Deus, neste dia em que venho a Ti para meditar sobre o Teu grande amor, quero confessar: foram os meus pecados que o Teu Filho suportou na cruz. Foi por minha culpa. Reconheço que não há em mim bem algum que eu possa fazer para me justificar diante de Ti. Entretanto, confio na Tua graça e misericórdia e nos méritos de Jesus. Tem compaixão de mim, Senhor. Por amor de Ti e de Teu Filho Jesus Cristo, perdoa-me. Concede-me o Teu pleno perdão, sempre apegado à Tua palavra e com a ajuda do Teu Espírito Santo, posso dizer: vou fazer de tudo para me corrigir. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Diante desta nossa confissão dos nossos pecados, estimados irmãos, diz o profeta Isaías: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Palavra estas conforme Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. E o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. Fiquemos em paz. O Senhor já nos perdoou e nos concede o seu Espírito Santo. Amém. Com os corações confortados, aliviados, perdoados, queremos seguir com o nosso culto, cantando o próximo hino, o hino que segue.
Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Vem, dissipa as nuvens frias, a tristeza, a noite atroz. Doador das alegrias, o teu brilho, luz em nós. Tuas obras anunciam teu imenso resplendor. Céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar. Aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar. De Jesus, o amor divino, faz-nos mais e mais amar. Jubilantes, celebremos seu triunfo sobre o mal. Vinde alegres, exaltemos sua glória celestial. Primeira leitura bíblica do nosso culto, introito do dia, conforme as palavras do Salmo 31, versículo 9 até o versículo 16. Convido a você que está conosco a abrir a sua Bíblia, então no Salmo 31, e acompanhar a leitura junto conosco, conforme os versículos 9 até o versículo 16. Revela para nós a palavra de Deus. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim, pois estou aflito. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar. Estou esgotado de corpo e alma. A tristeza acabou com as minhas forças. As lágrimas encurtam a minha vida. Estou fraco por causa das minhas aflições. Até os meus ossos estão se gastando. Os meus inimigos zombam de mim. E os meus vizinhos também caçoam. Os meus conhecidos têm medo de mim e fogem quando me veem na rua. Todos esqueceram de mim, como se eu tivesse morrido. Sou como uma coisa que foi jogada fora. Ouço muitos inimigos cochichando, a gente me ameaçando de todos os lados. Eles fazem planos contra mim, procurando um jeito de me matar. Porém, a minha confiança está em Ti, ó Senhor, Tu és o meu Deus. Tu estás sempre cuidando de mim. Salva-me dos meus inimigos, daqueles que me perseguem. Olha com bondade para mim, Teu servo. Salva-me por causa do Teu amor. Até aqui as palavras do introito. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem
Queremos, neste momento, seguir com o hino que segue. Treve mal com tua luz, mesmo que aflitos somos benditos só por sermos teus, Jesus. A nossa vida foi redimida, se a ti olhamos, a salvo estamos da própria morte. Aleluia. Em ti confiamos, refúgio achamos, em tua graça que nos enlaça, agora e sempre. Aleluia. Digo estamos, não receamos, mundo, inferno, morte ou mal. Tu venceste, na cruz morreste, teu amor é perenal. Assim te honramos, glorificamos teu nome santo, com nosso canto em alegria. Aleluia. Vida gloriosa e jubilosa, ó Deus clemente, onipotente, em ti teremos. Aleluia. Queremos, neste momento, ouvir a palavra de Deus, conforme texto da Epístola, Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. Diz para nós a palavra de Deus: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se, assim, igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Até aqui a leitura da epístola. Nós seguimos com o hino que segue.
Contemplai na cruz pregado a Jesus o Salvador. Eis que prova nos tem dado do seu divinal amor, para obter-nos o resgate, o seu sangue derramou, e morrendo no combate, diabo e morte subjugou. Nos seus cárceres a morte não o pôde mais reter. Cristo, por seu braço forte, destruiu-lhe o vil poder. Exaltemos o Cordeiro, que nos tem imenso amor, imolado no madeiro, resgatou-nos o Senhor. A Jesus rendemos glória, honra como a mais ninguém. Proclamamos a vitória de Jesus sem fim. Amém. Queremos também ouvir neste momento a leitura do Evangelho do dia, conforme Mateus, capítulo 21, versículos 1 até o 11. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 1 até o 11. Revela para nós a palavra de Deus. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam num povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali, Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e o jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim, deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento e num jumentinho, filho de jumento. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles, e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão, e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: quem é ele? A multidão respondia: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Até aqui a leitura do Santo Evangelho, e neste Jesus, o Nazareno da Galileia, queremos confessar a nossa fé cristã,
dizendo em conjunto as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Queremos neste momento seguir em preparação para a mensagem com o hino que segue. Será verdade que Jesus em meu lugar sofreu na cruz? Será verdade que o Senhor morreu por mim, tão pecador? Sim, é verdade, ó pecador, por ti Jesus, o Salvador, baixou a terra que sofreu, em teu lugar na cruz morreu. Porém na tumba não ficou, mas sobre a morte triunfou, e vivo está nos altos céus teu fiador perante Deus. Confia em Cristo, ó coração, por sua morte tens perdão, a sua graça que terás e sua glória lá verás. Queridos irmãos e irmãs, de perto, de nossa congregação da Redenção, de nossa congregação Sião do Laranjal, ambas aqui de Pelotas, bem como também vocês, queridos irmãos e irmãs, que estão unidos conosco através da internet, nos mais variados cantos, talvez do nosso estado e quem sabe até do Brasil. Desejamos que o bondoso Deus nos conduza, nos ampare e ilumine o nosso entendimento, enquanto juntos meditamos na sua santa palavra. Amém. Querido povo de Deus, queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando neste final de semana o Domingo de Ramos, uma data que já abre a Semana Santa, a Semana da Paixão do Salvador Jesus. Uma entrada triunfal na cidade de Jerusalém, uma entrada que, num primeiro momento,
é bastante alegre, bastante motivadora, mas que terá seu curso mudado ao longo da semana, conforme a Sexta-feira Santa se aproximava. O próprio Salvador Jesus preparara esta entrada, providenciando a sua montaria, providenciando todos os detalhes para que a profecia se cumprisse. No culto da semana passada, nós ouvimos a respeito dos sentimentos do Salvador. Acompanhamos um Jesus que se agitara no espírito pela perda de seu grande amigo Lázaro. E encontramos no único texto da Escritura Sagrada uma menção de que Jesus chorou. Queridos amigos, o que será que se passava no coração de Jesus na sua entrada em Jerusalém? O profeta Isaías, ele de certa forma descreve um pouco do que se passava no coração do Salvador. Lá no capítulo 50, versículos 4 a 9, nós encontramos uma narrativa do profeta transmitindo o pensamento do próprio Salvador, onde ele menciona: o Senhor Deus me deu entendimento e eu não me revoltei, nem fugi dele. Ofereci as minhas costas aos que me batiam e o rosto aos que arrancavam a minha barba. Não tentei me esconder quando me xingavam e cuspiam no meu rosto. Mas eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso eu fico firme como uma rocha e sei que não serei humilhado, pois o meu defensor está perto. O Senhor Deus é quem me defende e por isso ninguém poderá me condenar. Vejam, encontramos aqui uma descrição do pensamento do Salvador, onde ele, mesmo sabendo do quadro aparentemente alegre que estava vivenciando na entrada triunfal, tinha em seus pensamentos a realidade de que a semana se tornaria bastante difícil, se tornaria dura. Este quadro que o profeta Isaías pinta é um quadro bastante aterrador. Um quadro que mostra um homem que, de certa forma, está se sentindo pressionado e que necessita do amparo de seu Deus. Ora, Jesus, o Salvador, confiava plenamente no plano estabelecido por Deus, plano de salvação. E por isso, como descreve o profeta, não se revolta, mas aceita as coisas como elas viriam. A partir de Jesus, podemos compreender que corações apertados podem confiar na promessa divina. Podem, assim como ele, Jesus, confiava. Vejamos o relato do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 21, versículo 9. Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Ora, mesmo com o coração apertado, Jesus confiava no plano da salvação, que havia sido cuidadosamente preparado e que agora tinha o seu cumprimento sendo posto em prática. A saudação que Jesus recebe, o clamor do povo, era um clamor comum a todos os peregrinos que vinham para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Saudação esta que está registrada, por exemplo, lá no Salmo de número 128, versículo 6. Era uma semana diferente que se iniciava na cidade. Aliás, até como questão de registro histórico, um comentarista bíblico conta que cerca de 30 anos depois, um governador romano fez um censo com o objetivo de contabilizar quantos cordeiros se sacrificavam na semana da Páscoa.
E ele chegou à quantidade de 250 mil cordeiros na Semana Santa. Ora, tendo em vista, de certa forma, o decreto romano, a regulamentação da Páscoa, que exigia que se tivesse no mínimo 10 pessoas por cordeiro para que ele fosse sacrificado, chega-se uma contagem de que, na semana da Páscoa, cerca de 2,5 milhões de pessoas vinham até Jerusalém para celebrá-lo. Vejam, um turbilhão de pessoas, um monte de gente vindo. E agora parte desta multidão aclamando Jesus na entrada, mas muitos deles gritando crucifica-o, depois, alguns dias, na Semana Santa. Ora, querido povo de Deus, Jesus não se intimida diante deste quadro. Ele vai. Ele procura cumprir com o plano estabelecido, porque mesmo com o coração apertado, ele confiava na promessa divina. Ora, corações apertados podem confiar na promessa divina, porque além de Jesus ter demonstrado esta confiança, também assim confiaram muitos cristãos no passado. Vamos conferir o relato do salmista, Salmo 31, há pouco lido pelo pastor Tiago, aqui diante de nós. Nos versículos 14 e 15 está registrado a seguinte frase: porém a minha confiança está em ti, ó Senhor. Tu és o meu Deus. Tu estás sempre cuidando de mim. Estas palavras do salmista, elas de certa forma encontram um paralelo quando nós olhamos para a pessoa do profeta Jeremias. Sim, Jeremias foi um profeta que viveu tempos muito difíceis. Quando observamos, por exemplo, os relatos bíblicos, vamos perceber que a sua mensagem não foi muito bem aceita na época. Jeremias foi rejeitado, perseguido e, por fim, preso. Este é o sentimento do salmista ao relatar a sua preocupação e confiança em Deus. O sentimento de alguém que foi desprezado, alguém que está sozinho, alguém que está isolado. Um coração apertado que sofre no mundo. Um coração apertado que sente a dificuldade, mas sabe que no amparo divino encontra base, encontra alicerce. Esta mensagem confortadora, vivida pelo salmista, demonstrada na vida do profeta Jeremias, nos mostra uma esperança na qual muitos e muitos cristãos, na qual toda a cristandade na terra, em tempos remotos, permaneceu. Uma confiança que os manteve em fé e a qual desfrutam hoje em sua plenitude na eternidade, desde que partiram deste mundo. Queridos amigos, corações apertados podem confiar na promessa divina. Nós podemos confiar também. Diz a palavra bíblica, o apóstolo Paulo em sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Qual era o modo de pensar que Jesus Cristo tinha? Eu acredito que nós possamos resumir este modo de pensar talvez em 3 palavras, as quais o apóstolo Paulo também dá destaque: humildade, mansidão e paciência. De fato, queridos amigos, 3 palavras importantes diante do quadro tão difícil que vivemos hoje, como humanidade, não somente aqui em Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, mas no mundo inteiro. Estas 3 palavras, humildade, mansidão e paciência, são muito importantes. Primeira delas, humildade.
na hora de nos colocarmos no lugar de nosso próximo, a fim de não agirmos por instinto, de forma egoísta, pensando somente em nós mesmos. Mansidão no sentido de lidar com as limitações impostas no atual momento, da nossa parte, mas também lidarmos com mansidão em relação ao nosso próximo, aquele profissional que talvez esteja nos oferecendo um serviço, mas não vem na velocidade nem no tempo que queremos. Também é importante sermos mansos com essas pessoas que talvez estejam machucadas, que talvez estejam feridas. E por fim, meus amigos, paciência. Como a paciência tem sido importante e necessária. Paciência no momento em que estamos, muitos de nós, talvez isolados em casa, não podendo sair, não podendo viver a nossa vida, seja de trabalho, de lazer ou sob qualquer outro aspecto, convívio familiar. Paciência para muitos de nós que talvez estejam tendo de sair para trabalhar e conviver com o risco diário que esta pandemia oferece. Vejam, em Jesus Cristo nós encontramos estas 3 palavras, tão importantes para nós, tão necessárias nestes tempos de reclusão, onde estamos limitados, até mesmo fisicamente. Precisamos confiar naquele que conduz as coisas sem sabermos, mas que tem a sua maneira de agir. Que, como diz o próprio apóstolo Paulo, conduz todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Queridos amigos, conto uma pequena história que certa vez alguns botânicos estavam fazendo uma expedição na busca de flores exóticas. E conta a história que os tais botânicos chegaram a um lugar onde havia um pequeno despenhadeiro e uma estreitíssima fenda na encosta de uma rocha. Lá havia uma flor espetacular, a qual eles precisavam catalogar. Conta a história que, para chegar até o lugar da fenda e conseguir entrar por ela, era necessário que alguém muito pequenino o fizesse. Eles então lembraram que junto da sua expedição, no grupo maior, havia uma criança, um menino, que estava junto com eles. Eles então, mais do que rápido, chamaram o menino e lhe pediram que descesse e colhesse aquela flor para os botânicos. Conta a história então que o menino parou, olhou para a fenda, calculou bem a distância, a profundidade e lhes pediu para esperarem um pouco. E correu até as barracas onde a expedição havia montado seu acampamento. Alguns minutos depois ele retornou, de mãos dadas com seu pai. Olhou para aqueles botânicos e lhes falou: eu desço, mas somente se o meu pai segurar a corda. Queridos amigos, de perto e de longe, Deus segura a nossa corda. Em Jesus Cristo, seu Filho, nós percebemos esta realidade quando Deus, em concordância com este plano executado pelo Salvador, tempos depois, estende esta salvação à humanidade pecadora. Queridos irmãos, estes corações apertados que temos neste momento podem confiar na promessa de Deus, que embalou muitos cristãos no passado e os levou para a vida eterna, e que hoje não somente nos assegura este presente, mas também nos acompanha dia após dia, trabalhando, nos expondo a perigos, estando em casa, cuidando dos nossos, na linha de frente para aqueles que estão, por exemplo, na área da saúde. A promessa de Deus não se desfaz. Uma promessa que hoje nos anima. Uma promessa que hoje
talvez seja colocada em xeque muitas vezes pelo fato de estarmos isolados, pelo fato de estarmos sozinhos talvez, mas uma promessa que irá nos conduzir para que daqui a algum tempo, conforme a sua providência, possamos novamente nos abraçarmos, nos reencontrarmos e vivermos esta promessa em toda a sua plenitude, fisicamente nos abraçando, embalados pela salvação em Cristo Jesus. Queridos amigos, corações apertados, mas corações que confiam na promessa de Deus, que nos ampara aqui e nos protege e que nos conduz à vida eterna. Que possamos permanecer firmes nesta certeza. Que assim seja. Amém. Em mim, ó Deus, puro coração, e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Estimados irmãos e irmãs que estão conosco, momento da nossa oração geral da Igreja, onde queremos agradecer, pedir ao nosso Deus, agradecer por todos os irmãos e irmãs que completaram ou completará mais um ano de aniversário de vida, também agradecer por irmãos e irmãs da nossa Congregação da Redenção, da nossa Congregação Sião do Laranjal, que completará ou completará mais um ano de vida em seu batismo, onde, por graça de Deus, Deus nos chamou e escreveu o nosso nome no livro da vida. Queremos pedir por todos os irmãos e irmãs que sofrem, que passam por enfermidade. Também queremos lembrar de todas aquelas famílias pelo mundo e aqui no Brasil que sofrem com a dor do luto, com a partida de entes queridos e amigos próximos, que teve a sua vida levada pelo coronavírus. Então, também queremos pedir a Deus em favor de todas estas pessoas. Nós vamos falar com Deus em oração. Com grande louvor, ó Deus, chegamos diante de Ti. Louvamos-te por nos enviares Teu Filho como Rei dos Reis, quem vem em Teu nome para estabelecer a paz entre o céu e a terra. Agradecemos-te porque Ele voluntariamente carregou sobre si o castigo por todos os seres humanos. Apreciamos muito por ter cumprido a lei em nosso lugar, a qual somos incapazes de cumprir e guardar. Por tudo isso, ó Deus, não conseguimos expressar o que sentimos, pelo fato de Cristo ter levado sobre si, na cruz, a punição em favor da humanidade. Senhor, nosso Deus,
confessamos que nem sempre fomos fiéis ao chamado como o teu povo escolhido. O que fizemos nem sempre combinou com a confissão que saía da nossa boca. Muitas vezes rompemos a comunicação contigo e com o nosso próximo. Negligenciamos a oração e deixamos de lado a tua palavra. Como sabemos que és piedoso, ó Senhor, Rei dos Reis, ousamos chegar diante de ti e te suplicar o teu perdão. Que possamos ter a certeza de que tu estás conosco e nos concede, por amor e misericórdia, a tua graça, o teu perdão, o teu acolhimento. Envia-nos, ó Santo Deus, o teu Espírito Santo para nos manter em caminhos que conservam a nossa comunhão contigo. Ajuda-nos a vencer as tentações do diabo, do mundo e também da nossa carne. Concede-nos a graça de viver para a tua honra, para a tua glória, assim que possamos refletir nossa eterna gratidão pela salvação que conquistaste para nós. Ó Santo Deus, concede paz ao mundo, concede paz e tranquilidade a todas as pessoas espalhadas pelo mundo afora, especialmente pelo Brasil, onde pessoas estão aflitas com coronavírus. Ó Deus, queremos neste momento interceder por todos os filhos e filhas que completaram ou completará mais um ano de vida. Da mesma forma, ó Santo Deus, lembramos de irmãos e irmãs que completaram ou completará mais um ano de vida do seu santo batismo. Senhor, renove a esperança de que Tu não é um Deus que está distante, mas sim um Deus que traz esperança. Esperança esta cumprida em Teu Filho Jesus Cristo. Te pedimos, ó Deus, em favor de todos aqueles irmãos e irmãs que sofrem por motivos de enfermidades. Te entregamos em Tuas mãos, ó Santo Deus, aquelas pessoas que sofrem a dor do luto por causa do Covid-19, espalhadas pelo mundo, também aqui no nosso Brasil, onde várias vidas já foram levadas. Sabemos, ó Deus, que Tu és o nosso socorro, o socorro bem presente nas tribulações. E com corações aflitos, pedimos a Tua proteção, o Teu consolo, o Teu amparo. Sê o nosso Deus, dia após dia. E ajuda-nos a conservar a fé cristã por meio do Teu Santo Espírito. Nas Tuas mãos nos colocamos, ó Santo Deus, de corpo e de alma, bem como todas as coisas, como já agradecemos e já pedimos. Em nome e por amor de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, que também nos ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.
Queridos amigos, de perto e de longe, mais uma vez uma cordial saudação a vocês. Que bom que estão ligados conosco, ligadas. É muito bom juntos nos fortalecermos na palavra de um Deus que nos ajuda a lidar com esse sentimento de corações apertados diante do momento delicado que vivemos como povo dele. Os avisos vocês têm aqui projetados na nossa lâmina. Queremos deixar o convite a vocês neste tempo de pandemia, para que estejam sintonizadas conosco, sempre aos sábados à noite, 20 horas, e domingo, 9 horas da manhã, quando temos então aqui o nosso culto online. Temos outras atividades acontecendo aqui na página da Congregação da Redenção e também pelo YouTube, onde também vinculamos esta transmissão. E vocês podem ir acompanhando ao longo da semana, então, tais atividades. São sempre bem-vindos. E desejamos a vocês ricas bênçãos de Deus e rogamos, junto com todos em todas as partes do mundo, que o Senhor nos conduza neste tempo de isolamento em que tanto necessitamos dele. Da nossa parte seriam estes os recados. Nós queremos finalizar o nosso culto, cantando então a próxima canção que segue, desejando, tanto de minha parte, pastor Valdir Lopes Júnior, como também da parte do pastor Tiago Caetano, as mais ricas bênçãos de Deus. Fiquem com ele. Espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor. Com o alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana ao Rei, Hosana ao Rei, como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para nos levar ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, hosana ao Rei, hosana.
Será verdade que Jesus em meu lugar sofreu na cruz? Será verdade que o Senhor morreu por mim, tão pecador? Sim, é verdade, ó pecador, por ti Jesus, o Salvador, baixou a terra que sofreu, em teu lugar na cruz morreu. Porém na tumba não ficou, mas sobre a morte triunfou, e vivo está nos altos céus teu fiador perante Deus. Confia em Cristo, ó coração, por sua morte tens perdão, a sua graça que terás e sua glória lá verás.